coordenador de cursos da FEB, um amigo querido que tem dado suporte à nossa casa, um conhecimento que possui, e hoje ele fará uma palestra, o Natal e Jesus. Aproveitando que estamos vivendo esses dias de Natal, né, apesar de ter sido na data de ontem, mas só para que vocês saibam, foi uma data que foi, digamos assim, oficializada, mas não é a data realmente que Jesus tenha nascido. Isso aí é uma outra história para um outro momento, para algum orador que queira assumir esse compromisso. Então, faremos aqui uma breve prece e, de imediato, passaremos a palavra ao Pedro Paulo para que venha transmitir a sua mensagem da noite de hoje. Amado Senhor, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos juntos, trabalhando junto a esta equipe espiritual, sempre presente, nos fortalecendo na fé e nos auxiliando a vencer as nossas dificuldades íntimas. Pedimos, Senhor, que dê ao orador da noite de hoje orientação e roteiro para que ele possa nos envolver com as suas singelas palavras, trazendo-nos a mensagem consoladora do teu Evangelho. E desta maneira, iniciamos as nossas tarefas, convidando o amigo Pedro Paulo para que possa assumir a tribuna. Boa noite. Há 2023 anos atrás, uma estrela conduziu alguns pastores para o local onde o menino Jesus nasceu. Hoje, este ponto de luz no coração de Brasília nos conduz a um menino, ao homem de Nazaré. Nossos agradecimentos à Casa Espírita Fonte de Esperança, na figura do seu presidente, e todos os trabalhadores, por manter acesa essa luz que, conforme o nosso presidente, o amigo Arnaldo, se referiu, dizendo que a casa não para, inclusive nessas datas, e a importância de mais desses 40 anos se manter acesa essa luz, em especial nessas datas onde nós temos aquela ausência dos trabalhadores, ausência essa super justificada, porque nós somos uma cidade que acolhe muitas pessoas de outras cidades, de outros berços, e nesses momentos nada mais justo do que buscar a família, de procurar os entes queridos e fazer o verdadeiro Natal junto aos seus. Ontem, 25 de dezembro, comemoramos mais um Natal, o nascimento de Jesus para a humanidade. Mas caso perguntássemos a nós, a cada um de nós, quando e onde nasceu Jesus, a maioria dos cristãos, daqueles que acreditam em Jesus Cristo, diriam que ele nasceu aproximadamente 2023 anos atrás, na cidade de Belém. Conforme nós sabemos, houve a necessidade de um censo que foi imposto por Herodes o Grande, e esse censo obrigou que Maria e José se deslocassem da cidade de Nazaré para a cidade de Belém, fazendo um trajeto de aproximadamente 100 quilômetros. E imaginemos esta mãe em estado avançado de gravidez fazendo esta viagem.
Daí nós já começamos a refletir sobre as dificuldades da chegada desse menino, mas do amor incondicional dos seus pais, que, a fim de cumprir um decreto real de Herodes o Grande, se deslocaram com humildade, atendendo, a princípio, a lei dos homens e, posteriormente, a lei de Deus. A luz do mundo, do amor dos amores, o Messias tão aguardado, então nasce numa estrebaria pobre, num berço humilde, numa manjedoura, cercado por seus pais bondosos, humildes e também de alguns animais. Eis a primeira lição que Jesus nos dá, a lição da humildade. E então, um dia após esse nascimento, essa comemoração do nascimento de Jesus, vale a pena que nós façamos algumas reflexões neste novo Natal. O que é o Natal? Cristo nasceu? Quando? Onde? Pensemos nisso, refletamos sobre isso. O Natal, uma festa cristã criada pela Igreja para substituir uma festa pagã que era comemorada no dia 25 de dezembro, em agradecimento ao deus Saturno pelas colheitas fartas. Em um determinado momento, essa data, 25 de dezembro, é substituída pelo nascimento de Jesus. Hoje sabemos, conforme o nosso irmão se referiu no início da sua fala, por alguns historiadores e por teólogos, que Jesus não nasceu nessa data. E eles justificam essa questão. Jesus não pode ter nascido em dezembro, primeiro porque Herodes faleceu antes, e esse censo era justamente em perseguição aos meninos que nasceram, e logo depois houvera também a matança dos inocentes, ou seja, as datas não batem. E mais ainda, nessa época do ano, naquela cidade, o clima é extremamente frio e inóspito para que pastores possam estar vigiando os seus rebanhos. Ou seja, com essas referências históricas, os historiadores e os teólogos nos dizem que Jesus nasceu no mês de Nissan, ou seja, em abril, e muito provavelmente no dia 14. Muito provavelmente. Mas hoje não é motivo de nosso questionamento e da nossa fala entendermos a data que os historiadores ou que a Igreja define como o nascimento de Jesus. Hoje, o dia é para que reflitamos sobre o que é o Natal e Jesus, tema da nossa fala que nós preparamos para hoje. Então, com essa informação, nós podemos refletir. Natal em dezembro. Será que é uma festa cristã? Ou será que é mais um evento para se preencher um calendário onde o comércio precisa ser aquecido? Nós temos em fevereiro o carnaval. Logo depois, em abril, nós temos o coelhinho e o chocolate. Depois, em maio, nós temos a homenagem no Dia das Mães. Em agosto, nós temos a homenagem ao Dia dos Pais. Em outubro, o Dia das Crianças. Em novembro, a Black Friday. Tinha que arrumar alguma coisa em dezembro para manter esse comércio aquecido.
Será que não por causa disso se escolheu essa data, 25 de dezembro? Reflexões, não julgamentos e muito menos questionamentos, apenas para que nós possamos entender um pouco. E buscando esse entendimento, em 1223, já carente dessa comemoração do verdadeiro sentido no Natal, o pobrezinho de Assis saiu da cidade de Assis e se deslocou para uma outra cidade, Grétio, aproximadamente a 50 quilômetros de distância da cidade de Assis. E nessa cidade, ele, inspirado pelo Evangelho de Lucas e por um versículo do Velho Testamento, onde dizia que o boi conhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu patrão. Inspirado no Evangelho lucano e nesse versículo do Velho Testamento, e tentando resgatar o verdadeiro significado do Natal, Francisco de Assis cria esse simbolismo do Evangelho, pois ele tentava levar de novo para o povo a lembrança do Natal com sua humildade, porque naquela época existia-se o presépio, mas nas igrejas suntuosas, com toda aquela pompa. E o pobrezinho de Assis, aquele que mais se assemelhou ao Cristo, com sua humildade, com seu amor incondicional a todos os seres humanos, não somente aos homens, o amor ao próximo como a si mesmo, mas também a todos os seres da criação, demonstrando imenso respeito por eles, por todos eles. E, com o apoio dos comerciantes locais, Francisco de Assis dramatiza aquela cena, aquela noite maravilhosa, quando Jesus nos deu o prazer da sua presença física entre nós. E procurou um casal, um filhinho recém-nascido, na figura de José, Maria e o menino Jesus. Alguns frades que o acompanhavam, ele colocou como os pastores e se aproveitou daquele ambiente de uma estrebaria, também teve a presença dos animais. Esta foi já um despertamento em 1223 sobre que rumo se tomava com relação ao Natal. O Natal e Jesus é o nosso tema. Então vamos falar do aniversariante Jesus. Mas quem é Jesus? Poderíamos recordar diversas cenas, diversos prodígios, diversas parábolas, diversas narrativas do Evangelho falando de Jesus. Temos conhecimento de todas elas, mas somos espíritas e buscando o conhecimento que a doutrina nos oferece, nós faremos um esforço mental, e eu conto com a colaboração de todos os senhores e senhoras, para que aceite esse convite, para que nós busquemos entender quem é esse Jesus. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta: que é Deus? E a resposta dos espíritos superiores que colaboraram com a codificação espírita diz que é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. E se nós perguntássemos quem é Jesus?
O que a doutrina consoladora que nós abraçamos nos diz? Na obra A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo intitulado A Gênese Planetária, nós temos uma informação preciosíssima que nos dá a resposta. Quem é Jesus? A obra nos diz, abre aspas, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espírito puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônicos e os prótomos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda vez que essa comunidade de espíritos crísticos puros e eleitos se reuniu foi quando eles decidiram a vinda do Senhor à face da Terra. Vinda essa que nós, mais uma vez, relembramos no dia de ontem, no Natal. Ou seja, nós não estamos falando de um menino inocente, singelo. Nós estamos falando de um ser angelical, crístico, puro, eleito pelo Senhor Supremo do Universo, aquele da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, eleito por Deus justamente para estar conosco na formação do planeta Terra. Este planeta que nós hoje temos como mãe, este planeta que nos acolhe no ventre, nos dando a oportunidade de crescimento e aperfeiçoamento moral e espiritual. Porque é isso que nós somos, espíritos vivendo uma experiência terrestre. Então, nós estamos falando de um ser crístico puro, eleito pelo Senhor Supremo do Universo, com mais de 4 bilhões e meio de existência. E não de um menino inocente, bonitinho, de olhos azuis, fofinho, gordinho. Não. Refletamos sobre isso. E nessa reflexão nós podemos entender algumas passagens que os evangelistas nos trazem, algumas falas, e eu gostaria de relembrar uma que me toca profundamente. Quando Jesus, no Evangelho de João, entre os versículos 57 e 59, institulado na Bíblia de Estudo do João Ferreira de Almeida, Bíblia essa da Sociedade Bíblica do Brasil,
nos diz sobre o discurso de Jesus sobre a sua missão. Jesus, em meio a alguns judeus extremamente incrédulos, Jesus falando sobre a sua missão, relata-nos que todo aquele que conhece a sua palavra não morre. E os judeus recordaram Abraão, o primeiro patriarca da lei judaica. Abraão, Isaque e Jacó. E falaram para Jesus que Abraão já havia morrido, bem como os profetas. E Jesus, dizendo que ele estava ali para cumprir a determinação de seu pai, e não para se vangloriar ou para se expor, começou a falar um pouco da sua existência. E disse que ele houvera conhecido Abraão. E eles perguntaram: tu és maior do que o nosso pai Abraão? E Jesus, que não poderia mentir, disse: conheço e guardo a sua palavra. Claro que eles consideraram isso uma grande blasfêmia. E recordando então os versículos, nós trazemos: então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, fizeram a mesma coisa que fizeram, não no nascimento, mas no retorno da vida de Jesus ao mundo espiritual. Pegaram pedras para apedrejá-lo, que Jesus esquivou-se e passou por entre eles e saiu do templo. Se nós pararmos para pensar que o nosso evangelho, segundo o Espiritismo, a nossa obra também da codificação espírita, assim como o livro dos Espíritos, ele tem logo no primeiro capítulo: eu não vim destruir a lei. E Jesus, o tempo todo, Jesus dava provas de que ele não veio destruir a lei. E o tempo todo, Jesus mostrava o seu conhecimento sobre a lei mosaica e sobre o respeito a essa lei mosaica. E quando Jesus disse eu sou, ele estava se referindo a uma passagem do livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus se apresentou a Moisés e deu a seguinte orientação: eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Ou seja, eu sou, me enviou a vós outros. Ele deixando bem claro essa comunhão com o Pai. Essa mesma comunhão que ele nos ensina no Pai Nosso que está no céu. Ele não fala meu Pai, Pai Nosso. Então, Jesus fazia essa referência ao livro de Êxodo. Como diversas vezes ele demonstrou conhecimento da lei. Vou citar apenas mais um exemplo. Quando João Batista, antes disso, quando Jesus estava na sinagoga de Nazaré, e foi aberto o livro naquele dia e ele foi convidado para ser o orador naquele sábado na sinagoga, ele abriu o livro de Isaías. E lá estava escrito uma profecia, porque nós sabemos que Isaías é o maior dos profetas messiânicos. E justamente estava falando de que ele viria dar visão aos cegos, curar os coxos, mostrar a luz ao mundo e difundir o evangelho a todos os homens de boa vontade. Então, Jesus ali estava
diante de Isaías, cumprindo uma profecia que ele mesmo disse. E hoje se cumpriu esta profecia, ele afirmando que aquele menino bonitinho, de olhos azuis, na verdade era o Messias esperado há séculos e séculos pelos judeus. E eles não acreditaram nisso. E ele sabia que eles não iam acreditar, e ele disse: quem tem olhos de ver, que vejam, quem tem ouvidos de ouvir, que ouçam. E Jesus se utilizou da mesma passagem quando os discípulos de João Batista já preso, próximo da sua condenação, envia os 2 discípulos ao encontro de Jesus e querendo saber se realmente ele era o Messias. E Jesus não disse, eu sou o Messias. Jesus simplesmente recitou de novo a profecia de Isaías. Diga a João Batista que eu vim curar os cegos, os coxos, levar o evangelho a todas as nações. Ou seja, Jesus conhecia profundamente a lei judaica, e não à toa o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é: eu não vim destruir a lei. E a instrução que lá se encontra, a instrução do Espírito, é assinada, um Espírito israelita. Mas temos outra informação muito importante na nossa codificação, na nossa doutrina. Nós temos a famosa questão que nós repetimos, e dificilmente um palestrante, um orador, não faz menção a essa questão. Muitas das vezes, sem crítica ou julgamento, apenas chamando a atenção de ser a questão mais curta do livro dos Espíritas. Mas hoje, um dia após o Natal, vamos sentir a profundidade dessa resposta para saber quem é Jesus e a missão que esse ser angelical celeste tem sobre nós. A questão 625 do Livro dos Espíritas, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? No original francês está lá, Vede Jesus. Ou seja, e Kardec coloca a seguinte nota: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade terrestre pode aspirar. Ou seja, aonde nós podemos chegar a essa perfeição relativa. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos, por sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Para a doutrina espírita, então, em consequência a essas informações que nós fizemos questão de relembrá-las, e para nós espíritas, Jesus é o guia e modelo da humanidade, o tipo de perfeição moral a que essa humanidade pode aspirar, o ser mais puro que já apareceu no nosso planeta, mas nós vamos mais além. Ele também é o governador espiritual do planeta Terra. É aquele que conduz todas as diretrizes, tudo que acontece com o nosso planeta. Então,
mesmo diante de momentos de grandes dificuldades, até mesmo de guerra, inclusive na sua terra natal, não tenhamos dúvida, Jesus continua no leme deste planeta, porque essa nave não está desgovernada. O governador espiritual do nosso planeta, o médio de Deus, aquela comunhão, aquela harmonia perfeita, porque eu e meu Pai somos um só. E para a doutrina espírita e também para as outras religiões, Jesus é o Filho de Deus. Então, se ele é Filho de Deus, esse Jesus que nós homenageamos ontem é o nosso irmão mais velho, porque ele também é filho do nosso Pai que está no céu. É o mestre Galileu. Aliás, o único título que ele aceitou foi de mestre Galileu. O Nazareno, o Messias tão esperado por tantos séculos pelos judeus, o caminho, a verdade e a vida. Mas, e Jesus por Jesus? Vamos de novo buscar inspiração no Evangelho de João, quando a gente tem 7 eu, os 7 eu sou. Eu sou quem? Jesus respondendo. Jesus é o pão da vida para os que o creem, ou seja, eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 35. No discurso de Jesus sobre a sua missão, que eu já citei, inclusive, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus, o bom pastor. João, capítulo 10, versículos 7 e 8. E eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus falando para Maria na ressurreição de Lázaro, quando ela diz para o mestre, na inocência que nos é muito comum, mestre, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus vira para ela e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele foi E todo pessoalmente, aquele que crê em mim jamais morrerá. Ainda nos eu sou que Jesus se afirmou, nos demonstrando quem ele era. Tomé pergunta, na despedida de Jesus, nas últimas instruções que Jesus traz aos seus discípulos, Jesus disse que ia preparar um lugar e que depois de preparar esse lugar, ele teria todos aqueles que creem nele junto dele. E Tomé pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E Jesus sintetiza, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, e tem mais, o último dos eu sou, o 7º, no final também do Evangelho de João, no capítulo 15. Antes, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós recordamos no outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3º, quando nos diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. E é claro que Jesus foi preparar estas moradas, foi preparar esses locais adequados diante do aperfeiçoamento moral e espiritual que cada um tem o seu direito, porque assim é a lei. O esforço que nós depreendemos para sermos bons cristãos, para cumprir as leis, o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo,
onde tem o resumo de todas as leis dos profetas, conforme o próprio Mestre nos diz no mandamento maior, é que nos faz conduzir para a nossa morada mais adequada diante daquilo que nós podemos conquistar. Há muitas moradas na casa do meu pai, e ele respondeu para Tomé, quando perguntou, não sabemos para onde vai, mestre. Qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus fechou o sétimo eu sou com eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. No capítulo 15, dos versículos de 1 a 5, também de João, dando continuidade às últimas instruções. E nós podemos entender com essas palavras eu sou a videira, o porquê dos espíritos da codificação ter orientado Kardec em Prolegômenos, ou seja, no prefácio do Livro dos Espíritos, colocar a figura de uma cepa como símbolo do trabalho do Criador, nesse mecanismo de transformação daquela fruta sendo esmagada até se tornar o melhor dos vinhos. Esse simbolismo de alegria que Jesus fez na primeira manifestação dele nas bodas de Canaã, dizendo justamente para Pedro, lá no Boa Nova, quando questionou sobre Jesus transformar água em vinho, e ele disse, o vinho é o símbolo da alegria. E conheces a alegria de servir a um amigo? Eu sou a videira verdadeira e meu pai, o lavrador. Mas Cristo nasceu, então? Nasceu onde? Quando? Que relação existe entre o Cristo e a nossa vida de relação do dia a dia? Que influência o seu nascimento tem sobre nós? Será que já conseguimos entender alguma dessas passagens que eu me referi com mais profundidade, com mais buscando um conhecimento espiritual, extraindo o espírito da letra? Será? Mas quando e onde Jesus nasceu? Para muitos, Jesus continua nascendo em Belém, sob as estrelas que eram focos de luz a guiar os pastores. Continuam a acreditar em Papai Noel, em ceias fartas, em troca de presentes, quando o presente é o próprio Jesus, a presença dele entre nós. Esquecem de abrir as suas hospedarias íntimas para acolher Jesus. Nós recordamos o censo, recordamos a necessidade de todos aqueles se dirigirem para aquela cidade, e, obviamente, as hospedarias estavam lotadas e ele não teve a oportunidade, devido até mesmo às condições financeiras, por serem muito humildes, de pagar preço tão alto por essa hospedagem. E como é que está a nossa hospedaria íntima? Como é que nós estamos deixando Jesus entrar nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos lares? Como é que está a manjedoura do nosso coração para acolher o menino? Cristo nasceu quando, onde? Nós temos uma passagem lindérrima no livro Em Torno do Mestre, onde Vinícius, conhecido Vinícius, mas utilizava esse codinome, mas na realidade Pedro Camargo, nos traz essa lembrança de onde e quando Jesus nasceu. E nós temos também como reflexão, ele nos diz, se perguntássemos a Maria Madalena, onde e quando Jesus nasceu,
ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que, ao ouvir a sua voz, ao ouvir a voz do Mestre, tão cheia de amor e bondade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então eu não imaginei. Se perguntássemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu no dia que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Se perguntássemos para Pedro, não o Pedro Paulo, claro, Pedro, quando se deu o nascimento de Jesus, ele responderá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi naquele instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. E se perguntássemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus, ele responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E da cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? E aqui eu posso até complementar. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Perguntamos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus, e ela possivelmente nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo de Roma, ouvia o povo gritar: negue, negue! E o soldado com uma tocha acesa indagando: este teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, com toda a certeza e sinceridade, respondi: não, não me ensinou só isso. Jesus também me ensinou a amá-lo. Perguntamos a Tomé onde e quando nasceu Jesus, e ele responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado a testemunhar que a morte não tinha o poder sobre o Filho de Deus. Só então eu compreendi os sentidos das palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se perguntássemos a João Batista onde e quando nasceu Jesus, ele nos diria: Jesus nasceu no instante em que, chegado ao Rio Jordão, pediu-me que o batizado, e ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, eu pude ouvir a mensagem do alto. Este é o meu filho muito amado, no qual eu coloquei a minha complacência. Compreendi então que chegara o momento dele crescer e eu diminuir para a glória de meu Pai. Se perguntássemos a Lázaro onde e quando Jesus nasceu, ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que me visitou o túmulo e disse: Lázaro, levanta. E do Paulo: levanta, acorda, nasce, vive, caminha, anda, e outras passagens do Evangelho. Nesse momento, compreendi finalmente que ele era a ressurreição e a vida. Se perguntássemos a Judas onde e quando nasceu Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti o seu julgamento e a sua condenação, e compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Se finalmente se perguntássemos a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus, ela nos diria: Jesus nasceu quando eu segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior, a lei do amor. Então, com isso, já nos aproximando do final da nossa fala,
respeitando o horário, né, meu querido? Nós podemos dizer, então, para cada ser humano que ele conhece, há um momento decisivo, um divisor de água, um marco renovador na vida daqueles que realmente o conhecem e o colocam em sua vida. Podemos dizer com segurança e com a certeza que este momento sublime representa o nascimento de Jesus para cada um de nós. E, finalmente, trazendo para fechar a nossa contribuição com o que temos do Espiritismo, nós trouxemos uma fala de Eurípides Barçanufo, quando Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, nos conta uma experiência dele num desdobramento, onde ele começa a ter uma volitação, e ele começa a dizer assim para a gente: começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite viu o seu próprio corpo em prodigiosa volitação, embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, 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 subia sempre. Queria parar e descer reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava a forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou à maneira de um pássaro teleguiado, até que se reconheceu numa campina verdejante. Reparava na formosura daquela paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido numa doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou e parou, não conseguia ir adiante. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E, num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de mais de 20 séculos. Ofuscado pela grandeza, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humildes. Viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou-lhe fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe a mão ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas até hoje. Na terra, lhe atiraram incompreensão e sarcasmo. E nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca, suplicante, e perguntou: Mestre, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar de que era ouvido, Eurípides reiterou a sua pergunta. Chora pelos descrentes do mundo? Enlevado, ou seja, encantado, extasiado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe corresponde agora ao olhar e, após um instante de atenção, respondeu
numa voz dulcíssima: não, meu filho, não sofro pelos descrentes, ao qual devemos amor. Choro por todos que conhecem o Evangelho, mas que não o praticam. Ou seja, para todos que conhecem o Natal, o nascimento, a vida de Jesus, e não conseguem entendê-la. Então, todo dia é Natal. Todo dia é Natal. E Jesus também nos traz essa referência de todo dia é Natal, quando ele diz no Evangelho de Mateus: porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiram-me, adoeci e visitaste-me, estive preso e foste-me ver. Então os justos lhes responderam, dizendo: Senhor, quando vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para que o fogo eterno, preparado para aqueles que se desvirtuam da lei dos anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo na prisão, não me visitaste. Então também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servíamos? Então Jesus fechou a sua vara, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não nada o fizeste, não o fizeste a mim. Este é o Natal de Jesus. Esta é a síntese da lei dos profetas: o amor a Deus a todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Então, quando que nós vamos ver Jesus nascer? Vamos ver Jesus nascer cada vez que nós mostremos compreensão para com aqueles que convivem conosco, principalmente debaixo de um mesmo teto. Vamos ter o nascimento de Jesus cada vez que nós ajudamos uma pessoa. Isso é Natal. Cada vez que alguém decide viver honestamente, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Cada vez que você procura dar conteúdo novo à sua vida, é Natal. Cada vez que duas pessoas se amam com um amor limpo, profundo e sincero, é Natal. Cada vez que você olha alguém com os olhos do coração, com um sorriso nos lábios, é Natal. Porque nasce o amor, nasce a paz, nasce a justiça, nasce a esperança, nasce a alegria, nasce a ternura. Feliz Natal. Obrigado. Para o encerramento de um momento tão singelo, faremos uma prece também tão singela. Obrigado, Jesus, por existires em nossa vida. Graças a Deus.